Olá, eu sou Leonardo Tamarte, escritor e realizador audiovisual, e seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Entre Páginas e Prateleiras, né? Um canal destinado a resenhas, críticas sobre livros, sobre literatura, diversos gêneros, diversos tipos de livros, enfim. Hoje nós vamos falar sobre essa obra brasileira clássica, né? Dom Casmurro, do Machado de Assis. É uma obra muito comentada e muito conhecida, muito famosa. Talvez a segunda mais famosa do Machado, né? O segundo livro mais conhecido do Machado, ou talvez o primeiro, vai saber. Se bem que Memórias Póstumas tá na cabeça de todo mundo, né? Enfim. Dom Casmurro, publicado em 1899, né? É talvez o romance mais enigmático e debatido da literatura brasileira. Escrito por Machado de Assis, ele encerra o que muitos críticos chamam de trilogia realista da consciência, formada também por Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 1881, e Quincas Borba, de 1891. E para além da influência do pensamento de Arthur Schopenhauer, Machado de Assis explora nas três obras as ilusões da subjetividade humana. Primeiro, o narcisismo; segundo, o egoísmo; e terceiro, em Dom Casmurro, o ciúme, né? Sob a lente de uma ironia amarga e filosófica que ele possui, né? Como eu já falei aqui, quando eu mencionei aqui Schopenhauer, eu sempre menciono nos meus vídeos quando eu falo sobre Machado, né? Da influência que eu percebo nas obras do Machado, na influência de Schopenhauer, enfim. Mas antes de continuar, eu só queria recomendar este livro, O Menino que Tinha Medo das Mudanças, que é o meu livro que eu publiquei esse ano, meu primeiro livro, na verdade. Então, se você tem interesse em saber como eu escrevo, qual é o meu estilo, como é a minha escrita, você tem a oportunidade, é só clicar no link abaixo, no comentário fixado aqui embaixo, que você tem acesso direto à Amazon e pode adquirir o livro, né? Eu agradeço muito se fizer isso. É um livro, é um romance, né? Sobre um garoto que tem dificuldades como o título já sugere, com pequenas e grandes mudanças. Tem dificuldades patológicas, digamos assim, né? E também o livro aborda questões como o alcoolismo e a violência doméstica. Também é uma das questões que permeia a obra como um todo. Tem aspectos autobiográficos, mas é uma história de ficção, é um romance, né? Então eu recomendo que você compre, adquira, leia e faça seu comentário dele. Eu vou ficar muito feliz em saber o que acharam do livro. Tem 200 e poucas páginas, é um livro de fácil leitura, muito fácil mesmo, se lê rapidamente. Nem se compara com o livro que iremos falar agora, né? Que é Dom Casmurro, enfim. Você pode adquirir também no meu site, né? No leonardotamarte.com.br. Você vai encontrar uma página lá onde tem a imagem do livro, tem a descrição, tem informações sobre o livro e tem também um vídeo meu falando sobre ele, né? Dando detalhes específicos sobre esse livro, para quem se interessa. Então, voltando a Dom Casmurro, eu tenho aqui a versão em Kindle, mas eu li ele pela primeira vez em versão de papel, né? Era uma edição que eu nem me lembro mais qual era, faz tempo. No tempo da escola, na verdade. Todo mundo sabe que esse livro é recomendado, né? Ele e Memórias Póstumas são altamente recomendados
nas escolas e com todo dever. Eu acho que não sou daqueles que defendem que a leitura deve começar com Harry Potter, né? Apesar de eu gostar muito de Harry Potter, mas que seja incentivado, que a escola, o papel da escola é justamente isso, é incentivar a leitura difícil, né? Harry Potter você deve ser incentivado pelos seus pais em casa, eu acho. Enfim, que Dom Casmurro é um marco do realismo brasileiro, todo mundo já sabe, mas é também o que ultrapassa as convenções do gênero. Então, mais do que um drama amoroso, a obra é uma narrativa psicológica, né? Uma narrativa sobre a impossibilidade de confiar plenamente na memória e na própria visão do mundo. O filósofo alemão Arthur Schopenhauer via o mundo como um lugar movido pela vontade. E o que ele chama de vontade é uma força cega, irracional e incessante que condena o ser humano ao sofrimento. Schopenhauer dizia que o ato de desejar já é sofrer, e o não desejar é cair no tédio, ou seja, é sofrer também. Então, é isso, né? Tem a famosa frase dele, né? A essência da existência é a dor, né? É o sofrimento. Schopenhauer era um baita pessimista, né? Machado de Assis não vai transformar o seu romance em um laboratório... quer dizer, ele vai transformar o seu romance... ele vai lidar, na verdade, com... O Machado de Assis vai lidar com o romance com a mente humana, né? Com certo pessimismo, né? Na consciência amarga de que o desejo humano conduz inevitavelmente à dor, e antecipando debates modernos sobre o conceito de memória, de subjetividade, sofrimento e de narradores pouco confiáveis, temas que influenciaram autores como Clarice Lispector, por exemplo, e Graciliano Ramos também. Na cultura popular, Dom Casmurro gerou inúmeras adaptações teatrais, cinematográficas e televisivas também. A personagem Capitu se tornou símbolo da mulher ambígua, enigmática e livre. A história inspirou desde peças de teatro até séries modernas, como a minissérie Capitu de 2008, da Globo, que traduziu visualmente a ambiguidade e o desejo de memórias da narrativa, né? O romance é narrado em primeira pessoa por Bento Santiago, o Bentinho, né, que falaremos aqui. Um homem já velho, solitário e recluso, que desconfia de tudo menos de si mesmo e que decide escrever suas memórias para atar as duas pontas da vida, né? Ou seja, o presente e o passado. O apelido do Casmurro vem de sua aparência carrancuda e reservada. Afinal, a vida dele, né, a vida para ele parece uma sucessão de desilusões, né, e suspeitas. E a escrita de suas memórias é uma tentativa, diria, inútil de dar sentido a esse sofrimento. Na juventude, Bentinho, isso ele narrando, né, a sua história, né? Na juventude, Bentinho viveu um amor intenso por Capitu, né, sua vizinha, que é descrita como uma menina de olhos cigana, oblíqua e dissimulada. É uma das personagens femininas mais complexas da literatura em língua portuguesa. Vale dizer que para Schopenhauer o amor romântico é descrito como uma armadilha da vontade, da espécie, né? Uma ilusão que faz o indivíduo acreditar que busca a felicidade quando na verdade serve apenas para a perpetuação da vida. Enquanto isso, a mãe de Bentinho, chamada Dona Glória, havia prometido o filho ao seminário para que ele se tornasse padre, mas Bentinho, ajudado por José Dias e a sua amada Capitu, consegue escapar do destino
clerical. Até aqui a história se assemelha ao enredo de O Seminarista, né? O romance de Bernardo Guimarães, publicado em 1872, e que eu já falei aqui nesse canal, né? Tem um vídeo sobre esse livro. Mas a história aqui avança e toma outros rumos, né? Bentinho e Capitu se casam e vivem aparentemente felizes. Isso porque Bentinho é incapaz de encontrar a felicidade, né? Mesmo quando conquista o amor de Capitu, ele é corrompido por dúvidas e inseguranças. O amor entre eles tem esse caráter ilusório. Ele acredita viver uma paixão ideal, mas os sentimentos se revelam um campo de disputa por posse e vaidade. O amor não o eleva, né? E aos poucos a gente vê que esse amor só destrói ele, né? Até que Capitu engravida e o casal tem um filho chamado Ezequiel. Mas o idílio, né, a ilusão do amor entre eles logo se desfaz. Bentinho começa a desconfiar que o menino não é seu filho, mas talvez seja fruto, né, de uma traição entre Capitu e Escobar, o seu melhor amigo de Bentinho, né, Escobar. E Escobar acaba morrendo, né, afogado, em uma cena cheia de simbolismos. E a partir daí o ciúme de Bentinho, que é a expressão da filosofia de Schopenhauer, se transforma em paranoia. O sujeito, dominado pela vontade, quer dominar o outro e, por não conseguir, mergulha na angústia e na loucura. Tanto em Schopenhauer, né, quanto em Machado, há um olhar voltado para dentro, um mergulho no eu. O romance então termina com Bentinho isolado, tendo expulsado Capitu e o filho de sua vida, e a dúvida sobre a suposta traição nunca é confirmada nem desmentida. Nessa história, Bentinho é um narrador que vive dentro de si mesmo, né, prisioneiro das próprias recordações e interpretações. Tudo o que sabemos vem de suas memórias remotas ou do seu ponto de vista presente, sua solidão e seu isolamento. A casa de Bentinho é quase uma cela de memória. Lembram a solidão metafísica do homem schopenhaueriano, que percebe o mundo como representação e se fecha na reflexão amarga sobre si. O mundo é aquilo que o narrador enxerga, e o que ele enxerga é a distorção de sua própria consciência. E é desse modo que Machado de Assis transforma essa filosofia em literatura psicológica, né? Talvez a grande genialidade de Dom Casmurro esteja na ambiguidade, né, da obra. Machado de Assis constrói um narrador não confiável, um homem que reinterpreta o passado conforme os seus ressentimentos e paixões. O leitor é colocado no papel de juiz, mas sem provas seguras, né? Capitu traiu ou não traiu? Isso é quase uma questão de vestibular, né? Para mim, particularmente, né? Para mim, a primeira vez que eu li, é muito claro, né? Que parecia muito evidente que ele tinha traído, porque, enfim, Bentinho diz que o menino é a figura escancarada, né? A aparência exata do seu amigo que faleceu, né? O Escobar, né? Então, na época que eu li, me pareceu isso, mas há uma discussão, né? De que tem gente que diz que ela não traiu porque isso torna a história muito mais interessante, né? Só que a resposta para essa pergunta ela é menos importante do que o próprio processo, né, de desconfiança. É por isso que muitas pessoas falam isso, né, que torna interessante.
A resposta ela é muito, ela é menos importante do que a forma como o Bentinho reconstrói os fatos para justificar a sua dor, de modo que o romance se torna uma metáfora sobre a fragilidade da percepção humana e a distância entre a realidade e o relato. A razão de Bentinho, né, ou seja, sua lógica e suas suspeitas ou provas que ele tem contra Capitu, é uma farsa, né, na verdade. Ele raciocina apenas para confirmar o que já sente. Né? Machado de Assis, nesse ponto, ecoa a crítica schopenhaueriana para a razão como instrumento de auto-engano. Schopenhauer rompeu com o otimismo racionalista, né, em sua época, de filósofos como Hegel. Para ele, né, para Schopenhauer, a razão é apenas uma máscara da vontade, incapaz de libertar o homem do sofrimento. Então a lucidez de Bentinho é apenas aparente. Sua inteligência só o conduz ao erro com mais sofisticação. Esse recurso, né, dialoga diretamente com Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, onde o narrador morto comenta a vida com sarcasmo e distanciamento, e também com Quincas Borba, né, que traduz o delírio filosófico do humanitismo. Né. O Quincas Borba é engraçado o livro, né, eu acho o livro engraçado. Que é uma... tão engraçado quanto o nome, né, Quincas Borba. Enfim, isso que ele chama de humanitismo, né, que é uma paródia da ciência positivista. Mas então, juntos os três romances influenciados pelo fundo de pessimismo moral e existencial de Schopenhauer, desmonta, né, as ilusões humanas, que é, ou seja, o desejo de glória, a fé no progresso, o amor idealizado, e forma um retrato mordaz da sociedade brasileira do século XIX e de sua elite hipócrita, egoísta e moralmente decadente. Em todos, o resultado é a solidão e a desilusão. Né? Mas em No Casmurro, especificamente, né, o realismo machadiano atinge um novo nível, o da psicologia profunda, né, próximo da psicanálise que Freud publicaria poucos anos depois. Né. Então, o ciúme de Bentinho sendo mais do que um sintoma de um narcisismo ferido, de um homem que não suporta a autonomia da mulher nem a incerteza do amor, é a forma literária da vontade, né, schopenhaueriana. Uma força irracional que domina o sujeito e o conduz à autodestruição. Capitu, por sua vez, representa o mistério feminino, né, e a independência que escapa ao controle patriarcal. Machado de Assis não escreve sobre o amor, mas sobre o desejo de posse. Essa visão do amor como engano e sofrimento é profundamente schopenhaueriana. O ciúme de Bentinho como uma prisão da alma nasce do medo de perder a identidade diante do outro. E para Schopenhauer, a arte é uma das poucas formas de escapar, ainda que de modo momentâneo, né, do domínio da vontade. Porque ao contemplar ou criar o indivíduo, né, o indivíduo suspende, porque ao contemplar ou criar, né, o indivíduo suspende o desejo e vê o mundo como pura representação. Bentinho tenta fazer isso ao escrever suas memórias, né, e sua tentativa de transformar o sofrimento em narrativa, buscando controle sobre o passado. Mas Machado de Assis subverte o ideal schopenhaueriano. Né? É engraçado. A escrita não liberta Bentinho, né? Ela o aprisiona ainda mais em seu delírio. Ele se perde em um labirinto de lembranças distorcidas. A arte, que poderia ser libertadora, se torna o espelho do seu engano. E a pergunta que fica é: o traidor é Capitu ou Bentinho? Porque no fim ele trai a si mesmo. Ele abandona a mulher que amava e o filho que poderia ter amado.
e que provavelmente era filho dele, legítimo. Como Schopenhauer, Machado de Assis acredita que a lucidez é inseparável da amargura. É uma frase forte, né? Ver o mundo como ele é exige perder as ilusões, né? Enquanto o filósofo alemão formula um sistema sobre o sofrimento e a ilusão, Machado de Assis vai encenar esse sistema. Ele transforma essa visão de mundo em personagens, vozes e ironia. E é isso que torna os seus personagens tão trágicos. Não por acaso, mais de um século depois de sua publicação, Dom Casmurro continua sendo uma das obras mais fascinantes da literatura mundial. É um romance sobre a insegurança humana diante do amor e da verdade, sobre como a memória se torna ficção e a ficção memória. No fim das contas, Dom Casmurro é um espelho rachado. Quem lê o livro, né, se vê refletido em suas fissuras, entre o real e o imaginado. Machado de Assis, com sua ironia e sutileza tão características, né, todo mundo sabe, transformou o drama de um homem ciumento em um retrato universal da alma. Por saber que a busca por verdade, por amor e por sentido, né, que eu havia dito, né, termina em fracasso. Porque, como diria Schopenhauer, a vida oscila entre um pêndulo, entre a dor e o tédio, né? E o tédio também é entendido como a dor, então é como se oscilasse entre a dor e a dor. E Machado acabou deixando ao leitor uma tarefa, talvez a mais machadiana de todas, né? Que é a tarefa de duvidar. Duvidar, né? Uma tarefa essencialmente filosófica. Então era isso que eu tinha a dizer sobre a obra Dom Casmurro de Machado de Assis. O patrono, né? Patrono não, quero dizer o maior escritor da literatura brasileira, o número 1 da Academia Brasileira, né, de Literatura. Enfim, é um livro que dispensa recomendação, né, porque é obrigação, né, todo mundo deveria saber. E o que resta agora é a minha recomendação do meu livro. Novamente, peço a você que adquira o livro. Ele, como eu falei, ele está na Amazon, é só pesquisar pelo título, O Menino que Tinha Medo das Mudanças. E também ele se encontra, se você quer informações sobre ele, tem um vídeo nesse canal sobre ele. E também tem uma página no meu blog, que é leonardoutamartes.com.br. Lá você vai encontrar informações sobre o livro e também vai encontrar o link de acesso para adquirir, se caso queira adquirir, eu espero que queira, para dizer o que achou. Aqui atrás tem uma pequena, vou ler só o primeiro parágrafo, né? O menino que tinha medo das mudanças e a história de Alexandro, ou apenas Alex, um adolescente de olhar sensível, que enxerga a própria vida como uma sucessão de dilemas silenciosos. Ele só quer que as coisas permaneçam como sempre foram. As conversas e aventuras com o amigo Joelson, as tardes assistindo TV, o conforto das noites em silêncio, mas a vida, como ele logo descobre, não pede licença para mudar. E a vida muda para ele, né? Muda radicalmente. Então é uma história autobiográfica, mas fictícia, né? Eu ficcionalizei, digamos assim, minhas memórias e transformei em livro. Então fica a recomendação. A gente se vê no próximo vídeo. A você que ficou aqui, né,
Eu peço que dê like no vídeo, que faça um comentário, se ficou alguma dúvida eu irei responder. Que compartilhe o vídeo, compartilhe o canal, sobretudo. Se você conhece alguém que se interessa por literatura, se inscreva no canal e peça para essa pessoa se inscrever também. E, enfim, como eu disse, a gente se vê no próximo vídeo, né? Agradeço por ter chegado até aqui. Até mais.